Bom dia, pessoal. Nós estamos só aguardando aqui o restante do pessoal conectar. A gente já começa a transmissão. Só um segundo, por favor. Nós já estamos com uns 200 conectados. Acho que a gente pode começar, né, Thiago? Sim, acho que podemos começar. À medida que o pessoal vai entrando, a gente vai continuar. Vou te ouvir, Thiago. Pode seguir, amigo. Acho que podemos começar já. Bom dia, pessoal. A gente vai começar agora o nosso webinar. Eu gostaria de iniciar agradecendo aos participantes, né? A gente teve aí bastante demanda de diversos participantes nesse webinar. Eu acho que isso tem muito a ver com o contingente humano que nós vamos apresentar aqui. E, para ser breve, para a gente deixar realmente os palestrantes falarem com vocês, o objetivo do evento é compartilhar a visão regulatória e técnica, principalmente da Anvisa, nessa reta final que nós estamos na implementação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Com isso, para suportar também, trouxemos 2 cases de implementação, um deles que é na parte do detentor de registro pela DASTAN e o outro operador logístico dado pela Luft. Para mim, iniciar aqui os palestrantes, antes de apresentar um a um, eu vou explicar um pouco a mecânica do evento. Na realidade, os palestrantes vão falar por volta de responder as perguntas enviadas, estão sendo compiladas aí pelo BEC da RB para apresentar as respostas. Agora, seguindo os palestrantes e a apresentação deles pela ordem da apresentação, eu vou começar com o Cristiano Gregs, que ele é da Anvisa, eu acho que a maioria dos participantes aqui conhecem. Depois fala o Vidal Mello, que é do GAES. Depois vai falar o Daniel Macedo, que é da DASTAN. E, por último, o Gustavo Saraiva, que é da Luft. Desde já, eu gostaria de agradecer a participação deles. E vamos começar aí, pessoal. A palavra é tua, Cristiano. Bom dia. A gente agradece, né, em nome da Gerência Geral de Monitoramento, né, de Produtos Sujeitos à Vigilância da Anvisa, que é a área que está gerindo, né, dentro da Anvisa, a implementação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. A nossa gerente, né, Fernanda Rebelo, né, agradece também a oportunidade, e eu acho que a gente está sempre disponível para estar apresentando, né, como é que está avançando esse projeto, um projeto da Anvisa, mas construído coletivamente, né? A própria lei que cria o Sistema Nacional, né, ela prevê que tem que ter um comitê gestor, participação, então a gente tem seguido esse princípio, né? Bom, só para a gente compartilhar e manter todo mundo no mesmo nível, só a gente está... Bom, aqui só trazendo que a rastreabilidade, né, atualmente, né, se encontra como uma solução, né, para combater roubos, furtos, falsificação de medicamento, que está sendo discutida e adotada amplamente no mundo, né? Então,
alguns anos atrás, né, uma década atrás, era a experiência basicamente, né, da Turquia e Argentina, trabalhando com a serialização, mas tem várias experiências ao redor do mundo, né? Quem trabalha em empresas internacionais sabe que está sendo adotado, né, e exigido lá. A Europa começou ano passado, então começa a ter uma referência para todo o mercado, né? Nós vamos ter, né, ao longo dos anos, um novo padrão de controle, né, focando em serialização, né, na unidade de medicamento. Essa consolidação, né, dessa solução junto às autoridades, né, levou a Organização Mundial de Saúde, né, a estar adotando como uma solução, então, para o enfrentamento dos problemas de medicamentos falsificados e abaixo do padrão, né, tanto que chegue, né, de uma forma irregular na cadeia, né, sem os controles das autoridades, e também o Conselho Internacional das Autoridades Reguladoras também está propondo uma política, né, um guia, né, uma orientação para que as autoridades do mundo, né, se alinhem ao redor de um padrão para que a gente possa interoperar. Então, a gente tem, enquanto agência, né, enquanto representando o Brasil nessa discussão, também participado, né, tanto da discussão na Organização Mundial de Saúde quanto no Fórum Internacional das Agências Reguladoras, para que a gente esteja alinhado a esses padrões, né, que o objetivo é futuramente, se o produto vem serializado, né, adotando esses padrões internacionais de um outro site internacional, a gente também consiga, né, receber a nossa solução e vice-versa, né, um produto serializado no Brasil também vai poder, né, vai estar apto a ingressar em outros mercados internacionais. Então, a gente só retomando, né, o estágio atual da discussão, né, depois da alteração da Lei 11.903 de 2009 pela Lei 13.410 de 2016, né, ela trouxe, né, só destacando, né, que é uma novidade agora em 2016, que a Anvisa vai determinar as categorias de medicamento. Tá? Então, esse é o foco, né, um dos focos principais que a gente vai apresentar da proposta de regulamentação atual do Sistema Nacional de Controle de Medicamento. Então, quais são as categorias de medicamento que são sujeitas ao SNCM, né? A discussão, né, da utilização do Data Matrix e da serialização, né, já estão definidas, né, a mesma que a gente está trabalhando desde 2013, né, então não tem novidade nesse sentido, né? E a questão que a gente já vai estar também disponibilizando na sequência, né, o banco de dados centralizados da instituição do governo federal. Então, a gente vai estar começando com a solução da Anvisa, a gente vai estar falando, o Vidal depois vai estar apresentando como é que a gente vai estar começando, né? E entendendo, né, que esse momento que a gente está agora, né, em 2020 até abril de 2022 é um momento de implementação, né? Apesar da norma dizer que quem não estiver comunicando dados, né, vai estar estabelecendo vai estar cometendo uma infração sanitária. A gente está deixando claro na normativa que esse é um momento de implementação, né? Não é um momento de que a vigilância sanitária vai multar, etc., né? Quem tiver com algum problema eventual aí de implementação, a gente vai mostrar como vai ser feito isso. E a lei também, acho que é importante, né? Porque o pessoal às vezes pede, poxa, precisamos de mais prazo, mais tempo, mas isso está fora também da governança da Anvisa, né? A Anvisa não estabelece lei, a Anvisa só regulamenta, né? O que a lei define para ser regulamentado. Então, os prazos estão definidos na lei e a gente tem até o final de abril de 2022 para a completa implementação. Então, a gente entende que se a gente não começar a trabalhar e as empresas não começarem a desenvolver os seus softwares clientes e comunicarem para a gente os dados de movimentação, a gente não vai alcançar isso, né? Então, o papel da Anvisa é isso, a gente disponibilizar, né, os canais para o envio, e o papel das empresas é comunicar os dados, e nessa fase, até abril de 2022, a gente espera que o maior número de pessoas conectem, enviem dados, né, as indústrias serializem suas apresentações de medicamento, e a gente vai ter alternativa aí para aqueles que estão em processo para alcançar isso até lá. Então, só lembrando, as definições quanto à tecnologia, né, para captura e envio de dados é o Data Matrix, né, conforme a ISO 16022, né, e a gente acrescentou à lei o jeitinho da apresentação.
Isso foi uma solicitação, uma discussão para a gente não ter impacto grande na logística. Então, o número do jeitinho vai ser usado ao longo das transmissões de informação e que toda embalagem também de transporte, né, ter o identificador de embalagem de transporte que agrega, né, viabiliza a transmissão de informação de unidades ao longo da cadeia logística. Tá? Então, isso já estava definido e continua, né? Foi tudo ratificado pela resolução no final do ano passado, né? Então, a resolução 319 de 2019, né, publicada em novembro, ela ratifica, né, tudo que a gente já vinha trabalhando desde 2013, tá, gente? Não foi em 2017 que foi definido lá como fase experimental, mas essas definições são desde 2013. E também, né, os prazos para envio, né? 3 dias para os detentores de registro, 5 dias distribuidores, 7 dias dispensadores. Isso aí nada mudou, tá? Também, né, as definições da IN 19, né, a gente está ratificando, né, que os tipos de movimentações que são sujeitas que devem ser informados ao SNCM já estavam lá na IN, desculpa, aqui é 2017, né, botei 2019, depois corrigi para mandar para vocês aqui, tá? Então, 2017, lá a gente está trazendo, que também é uma discussão que já vinha antes. Então, que movimentações, né, ativação, movimentação, finalização e retificação devem ser informadas ao SNCM. E a visão da solução que a gente vem trabalhando a todo momento, né, após a serialização dos produtos, né, o detentor do registro ativa e comunica as movimentações, da mesma forma, né, os distribuidores e as finalizações nos serviços de saúde e farmácias, né? E essas comunicações, né, são feitas de forma vertical, a Anvisa não está definindo como é a comunicação entre os membros da cadeia, né? O pessoal chama de movimentação horizontal, né? E essas soluções a gente entende que elas precisam ser integradas com o sistema de controle de produção, logística, varejo e até futuramente aí na assistência, né, no prontuário eletrônico, mas isso é uma discussão mais que ainda está sendo feita lá com o Ministério da Saúde, né, avançou muito agora com a discussão de prescrição eletrônica, né, de atendimento virtual, então são coisas novas que estão surgindo também aí, né, que o médico está dizendo que vai, né, a pessoa deve tomar tal medicamento e é um controle que a gente já tem, né, dos medicamentos sujeitos a controle especial, que em breve a gente vai começar a discutir para integrar com a rastreabilidade, porque está na lei, né, prescrição inclusive. E as integrações, né, com os controles sanitários, né, a previsão de que à medida que um produto, né, se identifique algum problema, ele tem que ser retirado do mercado, a solução também permita isso, né, que a gente acompanhe os recolhimentos, que não chegue um produto que não deva ser entregue para um cidadão, né? E o cidadão também possa verificar isso. Então, essa é a visão que a gente vem trabalhando o tempo todo. E agora, né, o estágio atual é de implementação, tá? É um estágio que está na lei e a gente submeteu a proposta com os prazos e outras definições, né, como escopo para consulta pública em 12 de novembro e ficou até 18 de fevereiro recebendo contribuições, né? O relator é o diretor-presidente, o Antônio Barra Torres, tá? E só para vocês verem que o processo que a gente está trabalhando, né, o finalzinho lá de 2012, então a gente está trabalhando com a mesma discussão da resolução 54 lá de 2013, né, que foi publicada, ela está sendo é um processo que a gente está sempre revisando tudo que consolidando e avançando numa discussão que já vem lá de 2010, né, com resolução em 2013 e agora, né, com a nova lei em 2016 e essas fases que a gente passou atualmente, tá? Então, é um processo que a gente vem consolidando e aumentando, né, agregando sempre novo conhecimento, novas discussões. Já está disponível no site da Anvisa lá todas as análises de contribuições e as discussões que as empresas trouxeram na consulta pública, né, e os participantes em geral. A gente destaca, né, que a percepção que o pessoal tem que o prazo que a gente colocou inicialmente para começar algum percentual em outubro, né, agora, né, seria inviável, né, as empresas trouxeram, porque eles precisam, né,
trabalhar com aquisição de equipamentos, instalação, testes, validações, então era inviável começar alguma coisa agora em outubro, né? O pessoal entendia que tinha atraso, mas a gente consegue demonstrar que toda a Anvisa, né, tem cumprido todos os prazos que a lei determinou, né, ao mesmo tempo que o setor quer que a gente use os prazos últimos da lei para envio dos dados, a gente entende que tem seguido todos os prazos da lei, então assim, não começamos nem antes nem depois, né? Tem demonstra, a gente publicou lá o relatório na data prevista na lei, estabeleceu junto com o comitê gestor, então a gente está seguindo dentro do que está sendo trabalhado e alguma questão que o pessoal diz, mas não está bem definido, está uma nova versão 09, ainda é fase experimental, mas a gente está o tempo todo que são definições da lei que a gente deveria fazer teste, deveria fazer uma fase experimental e a partir daí, né, dessa revisão, dessa discussão com o comitê gestor, aí sim tem uma versão do sistema para implementação, tá? Então, a gente não tem feito nada diferente do que está definido lá na lei que cria o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, tá? Em termos de participação, né, a gente não teve um grande número, mas é importante que a gente teve ali as principais entidades, né, das pessoas jurídicas respondentes. A gente tem lá praticamente todas as entidades, né, envolvidas, setor varejista, né, distribuição, hospitais e também da área da indústria, né, dos detentores de registro que participaram e deram contribuições. E o interessante é que, assim, eu acho que havia um grande consenso da proposta que o setor queria e todos eles praticamente copiam a mesma resposta, né? Vocês forem entrar no site, ver as planilhas lá de contribuições, acho que temos da Rastreabilidade Brasil, também o pessoal contribuiu, né? Então, assim, da área de tecnologia a gente também tem contribuições, né? Então, mas do setor produtivo em relação aos prazos, eles praticamente todos enviaram a mesma contribuição, né? Mostrando que há um grande consenso e em termos de itens, né, que a gente analisou e discutiu, né, a gente tem 49 contribuições aceitas, né, em termos, como eu falei, assim, o pessoal praticamente repetia a mesma proposta, né, e que foram, né, então 85% daquilo que foi escrito a gente está discutindo e está introduzindo na proposta que a gente vai apresentar para vocês. Então, é uma minuta ainda, tá, gente? Não é uma versão que foi aprovada pela diretoria colegiada, mas é uma versão que a gente já apresentou para a diretoria supervisora e para os outros 3, 4 diretores. A gente está só fechando agora com a avaliação da procuradoria, né? Então, no processo regulatório definido na Anvisa, a gente tem uma etapa pré-aprovação da diretoria, que é a análise do jurídico, né? Se eventualmente há algum item, mas a gente já fez uma reunião prévia e não, até o momento não identificou nenhum problema aí que pudesse levar a alguma alteração substancial, tá? Então, a proposta de instrução normativa, ela tem essa é uma versão pós, aquela que foi colocada para discussão na consulta pública, e a gente procurou deixar claro já no artigo 1º que trata da implementação, né? Ou seja, a gente entende que é um momento que a gente está convivendo com processos de trabalho diferentes, né? Vai ter alguns produtos que vão estar chegando serializado, né? Que algumas indústrias já serializam, né? Já vão estar chegando na distribuidora, vão estar chegando na farmácia. Então, o momento não é um momento que o sistema está em pleno funcionamento e que quem descumprir vai ser penalizado, né? Então, deixar claro que esse é um momento de implementação. Também a gente introduziu um artigo que não tinha na consulta pública, né, no texto da consulta pública, que foi uma contribuição das indústrias, né, do setor produtivo, do escopo. Então, a gente está alinhando com a proposta deles e com o que a gente tem visto em outros mercados, né, como na Europa, na União Europeia, que os produtos sujeitos à rastreabilidade, né, no caso o SNCM no Brasil, são aqueles sob prescrição médica, tá? Então, esse é o escopo que a gente está trabalhando como obrigatório nesse momento de implementação, e aí faz
diferente lá como o modelo europeu e outros modelos, que trabalha com uma lista negra, uma lista branca, a gente achou que pode estar mudando, isso poderia ser um grande complicador e gerar ansiedade para a empresa, né? Se ela vai fazer ou não vai fazer, pode mudar quando. Então, a gente trabalhou que são obrigatórios e, nesse momento de implementação, aí, nesses 2 anos, a gente entende que a gente vai estar facultando que aquelas empresas que eventualmente entendem que a rastreabilidade, né, beneficia o produto dela, mesmo ele não sendo sujeito à prescrição, ela pode estar mandando, né, pode estar serializando e rastreando esse produto, né, mas os isentos de prescrição, né, eles não vão ser facultados, então vai ser uma opção da empresa. Os específicos fitoterápicos dinamizados, radiofármacos, então são todos produtos que a gente entende ou tem baixo risco, ou são produtos que, como um radiofármaco, né, que a própria indústria vai lá, né, o representante da empresa, ele não é vendido no varejo, ele não é um produto que tem um controle elevado aí ao longo da logística e até chegar ao paciente, né? As soluções parenterais, né, estava grande volume, mas o setor pediu para a gente colocar a partir de 50 ml, porque não tinha uma definição clara, né, do grande volume. Gases medicinais não se aplica, né? E os medicamentos, vacinas dos programas do Ministério da Saúde, que eles vêm de fundo rotatório, né? Às vezes não tão adequadamente com embalagem, rotulagem, por causa desse contexto aí próprio dos programas do Ministério. Tá? E a amostra grátis também está facultado. E devido a ter produtos obrigatórios e facultados, a gente entendeu que precisava agregar a um serviço que a gente já havia pensado inicialmente lá durante essa fase de testes, que era um serviço que a gente trabalha com metadados, ou seja, não são dados da transação, mas são dados relativos ao medicamento, né, que o detentor do registro deve informar, né, previamente a ativar os medicamentos, ele deve informar o jetim e o registro, a gente precisava, porque a gente não vai estar recebendo o número do registro a cada movimentação, então a gente precisava saber a que jetim, a que registro se referia, e informações que a gente vai estar agregando relativas a se o produto é serializado ou não, se ele sendo serializado, se ele é rastreado, se a empresa opta por rastrear ele ou não, uma classificação ATC da OMS que vai permitir a gente fazer análises, tá? A gente não tem essas informações hoje em bases de dados sistematizadas da Anvisa, então essa classificação permite que a gente, a qualquer momento, veja lá que tipo de produto, né? Se precisa um medicamento controlado, se o medicamento, como é que ele está no SNCM. A classificação dele regulatória, pensando na, né, tarja vermelha, tarja preta, né, que são produtos que têm depois implicações na hora da dispensação, data início e interrupção da comercialização, então para a gente entender se aquele produto está sendo comercializado naquele período, e a razão, né, se eu pedi, não tô mais trabalhando com esse medicamento no mercado, né? Eu não tenho atualmente na IFA, né? Não tenho os insumos para produzir esse medicamento, né? Então são informações hoje que a empresa já fornece para a Anvisa por meio de ofício que a gente vai estar trazendo para o contexto do SNCM. Então esse serviço de metadados vai permitir a gente fazer análise e entender por que um produto está sendo controlado ao longo da cadeia e essas informações que a gente precisa, regulatórias e que vão possibilitar a análise. Também, então, esse era, e agora em relação aos prazos, tá? A gente estabelece que devem ser comunicados registros de instâncias de eventos e medicamentos constantes do artigo 2º, né, produzidos a partir de 1º de dezembro. Então, a gente está colocando um novo marco. Então, o SNCM no Brasil começa a existir definitivamente na versão final dele, assim, que vai persistir, né, em 1º de dezembro de 2020. Tá? Mas, claro, ouvindo, né, a proposta das indústrias, a gente entendeu que para os medicamentos que não estejam serializados de forma a possibilitar a sua comunicação, né, que esses detentores de registro devem submeter no portal do SNCM, isso é uma novidade também, né, é uma solução que a gente desenvolveu, até essa mesma data, um plano de implementação.
tá? E atualizar conforme a sua execução. Então, isso também é uma novidade que a gente traz agora da consulta pública, porque a gente entende, era uma proposta do setor submeter um plano, mas a gente entendia que se viesse um plano, né, uma folha Excel, um e-mail, ia peticionar um documento, ia gerar para a gente algo não claro de como tratar, e aí a gente fez discussões com os players aí que já haviam implementado a serialização e procurou identificar as principais etapas, né, marcos que deveriam ser cumpridos para, no final, a indústria estar apta a ativar os seus medicamentos e comunicar as movimentações. Então, a gente entendeu que as empresas, esse plano deve ter minimamente o mapeamento dos processos, data início e fim, aprovação do plano de aquisições pela direção, início e fim, aquisição e instalação dos equipamentos, validação e atualização dos elementos do sistema de gestão da qualidade e integração da etapa de serialização com os processos logísticos e comunicação dos registros. Então, assim, esse vai ser o plano que as empresas vão submeter quando não estiverem aptas a comunicar, né, ativação e movimentações. Tá? E derivado disso, as etapas devem ser registradas a de instalação e de validação por linha de produção, e que a comunicação dos registros de instâncias de eventos, a etapa final, né, deve ocorrer até 60 dias antes do prazo máximo da lei, ou seja, 28 de abril. Ou seja, as empresas não vão poder fazer planos passando da última data que a lei define como completa implementação do Sistema Nacional. Tá? E por que não a última data, como as empresas requeriam? Porque a gente entende que a gente precisa do intervalo de 1 mês, 2 meses no mínimo, para que, chegando lá, a gente encontrar eventualmente algum problema sério, né, ao longo da cadeia, com participantes, com alguma indústria específica, né, um produto específico, a gente tenha tempo de publicar algum regulamento adequando. Então, a gente precisa, eventualmente, a gente chegando lá em 28 de fevereiro de 2022, né, a gente identifica algum problema grave, a gente precisa de um tempo mínimo para produzir um regulamento dizendo, olha, tal produto vai ser diferente, tal produto vai ser assim, eventualmente fazer algum ajuste na solução, né, no ambiente, olha, eu preciso fazer alguma modificação, e 2 meses não é nada, tá? Mas a gente precisa entender e negociar com o setor nos 2 meses. Tá? E quanto aos distribuidores, atacadistas e varejistas, a gente entende que eles também devem ter essa previsão de 2 meses antes. Então, a gente não está cobrando que eles comecem agora em dezembro, como uma primeira proposta que a gente apresentou para o Comitê Gestor em maio desse ano. O pessoal entendeu que o momento atual não é adequado para todo mundo estar pronto logo para estar enviando dados aí, varejo e distribuição. Então, a gente também colocou que eles também têm esse prazo até 60 dias, ou seja, 28 de fevereiro. Tá? E, finalmente, os demais membros aí, eles aí, principalmente aqui SUS, né, e serviço de saúde em geral, né, hospitais, eles têm até o prazo máximo da lei, 28 de abril. Tá bom? Então, esses são os prazos que a gente está pensando. E também, nesse momento de implementação, a gente está analisando, a partir também do que a gente viu que está sendo feito em outros mercados, como a Comunidade Europeia, que a gente vai facultar as clínicas e consultórios, né, o número é muito grande de clínica e consultório, que eles façam as finalizações, tá? Façam o recebimento e a finalização. Ou seja, a distribuidora tem que informar que, né, expediu para uma clínica e um consultório. Isso é esse o controle que é feito lá na Europa, tá, gente? É o mesmo. Mas o consultório e a clínica a gente não vai estar obrigando nessa fase agora, a gente vai rever no futuro, que eles comuniquem. Né? Então, o consultório do médico eventualmente recebe algum produto lá, ou comprou, faz algum procedimento, ele não vai ter que estar fazendo recebimento e a finalização desse medicamento, tá bom? Então, essas foram as compreensões de prazos para essa etapa de implementação. E a gente também está trabalhando, né, à medida que a gente começa essa transmissão, né, de produtos serializados, que sejam das categorias lá de sujeitos a controle especial, antibióticos, a gente vai ter uma transição, né, mas
o SNCM já vai estar pronto para receber aquelas informações que a gente necessita lá do varejo, né, relativas a esses produtos. Então, hoje elas são feitas por SNGPC, né, à medida que a gente for recebendo produtos serializados, né, vai ter um momento que vai estar nos dois sistemas, né, porque nós não vamos ter todos os produtos serializados aí, né? Então, à medida que eles forem sendo serializados, a gente vai comunicando com o SNCM até que a gente abandone completamente o SNGPC, tá bom? Então, isso a gente já vai, a versão que a gente já vai estar trabalhando, ela já recebe dados com a finalização conforme o SNGPC, ou seja, identificando o paciente, tá? E os próximos passos aí, a procuradoria, então, como eu falei, é uma fase agora que eles analisam a legalidade lá da proposta. A gente já teve uma prévia com eles e após isso a gente pauta na diretoria colegiada, né? E os diretores, né? A gente já faz uma prévia, então acho que é uma norma que já tem bastante maturidade, né, na proposta, né? Já tem consenso entre as diretorias, então a aprovação pela diretoria. A gente já está nascendo junto e é uma solicitação de todos o guia do SNCM, tá? O guia é uma visão mais de negócio, né? Mais alto nível, mas ele busca consolidar essas diferentes normativas em um único instrumento. E a ideia é a gente também depois lançar uma versão em inglês dele, né, para o mercado internacional, uma solicitação também. Então, ele vai ser uma visão mais alto nível. E o manual, que é aquilo que o pessoal do GAES tem nos apoiado bastante, que é o detalhamento, né, das mensagens, né, as regras operacionais para desenvolvimento dos softwares clientes. Tá? Então, a ideia é que a gente já vai estar lançando um guia com a visão mais normativa e regras de negócio geral e o manual com o detalhamento, né, mais tecnológico. E também a versão 1.0. Então, assim, a gente está na norma, né, o guia, negócio, manual bem operacional e a versão 1.0 para as empresas começarem a estar enviando os dados, tá bom? Então, assim, esse é o momento atual, né? A gente está só, claro, a pandemia, né, atual atrasa, né? A gente teve também ingresso de novos 3 diretores, né, nesse meio tempo que a gente não teve são provisórios, né? Porque não tivemos ainda as indicações definitivas. Então, a gente estava com 2 diretores no começo do ano, né, em janeiro, fevereiro, aí teve mais 3 diretores que entraram agora provisórios, né, pandemia, então são coisas que atrasam o nosso processo lá regulatório, porque ele tem essa previsão, né, de discussão com todos os diretores, consenso e a etapa procuradoria, então atrasa um pouco nossa previsão de ter já ter tido aprovada essa resolução, mas ela já está nesse estágio bem maduro, eu acho, de discussão, e não percebemos que deva haver nenhuma mudança substancial, tá? Mas assim, como eu falei, é uma minuta, ela tem uma discussão, ela tem né, uma ideia que está por trás dela. Eventualmente, a gente pode ter alguma mudança, mas todas vão ser comunicadas, né? Então, eu acho que é muito mais. Mas essa ideia que a gente vai ter um guia, que a gente vai ter um manual, né? Que a gente vai estar recebendo planos, elas são ideias que estão bem maduras e bem consolidadas, que a gente vai ter um escopo de medicamentos, né, que não vão ser todos os medicamentos, tá, registrados. Então, isso a gente já começa a fechar e já começa a estar detalhando, inclusive, na solução para poder estar recebendo isso, tá bom? Então, obrigado, só para a gente passar o tempo aí. E o nosso e-mail de contato aqui, rastreabilidade, se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, a gente está recebendo lá para poder estar orientando. Cristiano, queria te agradecer. Eu acho que o pessoal estava esperando bastante essas explicações, algumas novidades até que você colocou aqui. Então, queria te agradecer bastante e queria passar a palavra para o Vidal, para a gente poder fazer um negócio mais dinâmico aí. Bom dia a todos, queria agradecer a RB pelo convite e a Anvisa também por estar participando desse webinar com vocês, tá? Todos conseguem ver minha tela? Sim. Thiago, confirma para mim, por favor. Sim, tá projetando, Vidal. Legal.
Então, eu vou passar aqui um pouco mais na parte prática, né, do SNCM. Então, como o Cristiano falou, tem uma data importante aí, que é a de 1º de dezembro agora de 2020, onde começa essa fase do SNCM implementação com a disponibilização de uma primeira versão com algumas funcionalidades, tá? O importante é que essas funcionalidades que vão ser disponibilizadas, elas não terão diferenças em relação ao projeto final e elas permitirão uma evolução gradual em direção a maio de 2022. Tá? Então, eu vou passar aqui um detalhamento, quais são essas funcionalidades para vocês entenderem em mais detalhes. Tá? A ideia dessa versão de implementação é permitir aos membros da cadeia de movimentação declararem suas instâncias de evento e também permitir à Anvisa acompanhar o volume de produtos que está sendo serializado e comercializado no mercado. E as validações automáticas da rastreabilidade, elas não serão feitas. Por que elas não serão feitas? Porque a gente sabe que a gente pode ter gaps aí, lacunas de rastreabilidade. Por exemplo, um detentor está serializando, mas o distribuidor ainda não está com seus processos baseados na serialização e a farmácia lá na ponta ela está já finalizando um medicamento. Então, esse meio aqui da cadeia ele pode não estar sendo comunicado e se a gente estivesse validando automaticamente todo o passo a passo da rastreabilidade, poderiam ser apresentados erros. Então, essa fase de implementação ela tem esse único objetivo: acompanhar a entrada de todos os membros no processo de serialização e ir mensurando como isso está acontecendo e quando está acontecendo. Tá? Então, essas mensagens de erro, processamento da rastreabilidade, ele não vai acontecer. Então, 5 serviços de integração com o sistema de cliente vão ser disponibilizados, porém, um deles só é o serviço voltado à comunicação dos eventos, que é o serviço EVTIM, tá? Que já está previsto na especificação atual. Os outros serviços a gente considera que são serviços satélites. Então, o primeiro deles é o Member Agent para gestão de prepostos. Então, se vocês quiserem, se os membros quiserem delegar a autorização para comunicação para empresas terceiras, como, por exemplo, empresas de tecnologia, eles podem fazer isso através desse serviço Member Agent, que é o simples do cadastramento ou a remoção de um preposto autorizado a se comunicar em nome do membro. O serviço de metadados do detentor de registro, que é uma coisa nova que o Cristiano já colocou para vocês, que a gente entendeu que era importante para o projeto, onde os detentores de registro eles vão precisar cadastrar novos metadados a respeito do registro do medicamento, que hoje não existem no DataVisa, né, no ambiente já de cadastro, que a Anvisa disponibiliza. Então, são novos metadados que vão ser importantes para o SNCM e para as ações de vigilância como um todo. Entre esses metadados, o Cristiano mostrou algum para vocês, mas é a classificação regulatória, código ATC da OMS e alguns outros códigos. Isso só precisa ser feito uma vez, tá? Não é uma coisa constante, de alteração constante, e pode ser atualizado se houver alguma modificação por parte do detentor de registro. Depois, o serviço Param, que é um serviço que você consegue coletar um arquivo de parametrização do SNCM com as instruções a respeito de endereços dos endpoints, tempos que devem ser obedecidos para a comunicação dos eventos, chaves de criptografia, certificados de criptografia da Anvisa para que o sistema cliente possa confirmar que está conversando realmente com os servidores da Anvisa e assim por diante. Tá? E um serviço EVTIM de teste, ou seja, no ambiente de produção, vocês vão poder
comunicar informações que não devem ser consideradas na rastreabilidade. Tá? É um serviço dedicado a comunicar operações fictícias, mas dentro do ambiente de produção. Tá? E, por fim, o serviço EVTIM mesmo, que é o serviço real para comunicação de instâncias de evento e que essas informações vão ser processadas e inseridas na base de dados da rastreabilidade. Tá? Importante, 3 pontos importantes sobre esse serviço EVTIM. Não haverá validações automáticas da rastreabilidade, como eu já disse. Haverá, sim, a validação se o número do registro do medicamento possui os metadados cadastrados. Sem cadastrar os metadados, não será possível comunicar com o EVTIM, aquele determinada apresentação de medicamento, e haverá a validação se o preposto está cadastrado. Tá? Então, se o preposto está autorizado a se comunicar em nome do detentor de registro, ou em nome do distribuidor, ou em nome do dispensador lá na ponta. Então, somente o fluxo da rastreabilidade não vai ser validado, mas essas questões de autorização e dos metadados serão validadas. E todas as outras funcionalidades que estão previstas no SNCM, na especificação que foi publicada já há muito tempo, elas continuam no projeto, mas elas não serão disponibilizadas nesse momento. Que é o EVT-Out, o resultado do processamento, as anomalias, as notificações da Anvisa, as ações que os membros devem ter tomados, consultas sobre a rastreabilidade, que é o Member Check e o Auth Check, consultas a respeito da embalagem de agregação, que é o CONT, consulta a listas de íons bloqueados, que é o Block List, e outros testes e serviços satélites. Isso não vai ser disponibilizado nesse momento, só a partir da fase aí entre 1º de dezembro deste ano e maio de 2022. E também, para facilitar que as empresas não tenham que implementar todas essas comunicações com a Anvisa desses serviços satélites como web services, né? Máquina a máquina, a gente vai disponibilizar algumas interfaces web para que isso aconteça. Então, se o detentor de registro quiser cadastrar manualmente os metadados, ele vai poder entrar nessa interface, colocar o número do registro de medicamento e cadastrar os metadados lá de cada um dos seus medicamentos. A gente está prevendo também que possa ser feito um upload de um arquivo CSV, né, padrão CSV, que vocês conseguem gerar ele no Excel, padronizado. Então, a Anvisa vai publicar as colunas que esse arquivo deve ter, e aí vocês fazem o upload desse arquivo e o sistema registra lá todos os metadados para detentores que têm muitas apresentações a serem registradas. Tá? Também, via interface, vocês poderão cadastrar os respectivos prepostos, tá? E também, via interface, vocês poderão cadastrar o que o Cristiano comentou, que é o plano de serialização. Então, as empresas que chegarem em 1º de dezembro e aos detentores, desculpa, o plano de serialização ele é só para detentores de registro, ele não é para distribuidores e dispensadores. Então, os detentores de registro que chegarem no dia 1º de dezembro, eles não estão aptos ainda em algumas apresentações de medicamentos a estar fazendo a comunicação para o SNCM por alguma questão interna, eles têm que ir lá nesse ambiente e cadastrar o plano de serialização que eles indicam a data de início e a data de fim de cada uma daquelas 5 etapas que o Cristiano mostrou e eu vou repassar aqui com vocês rapidinho. Tá? Então, o GAES agora vai passar a disponibilizar 2 ambientes de teste. O SNCM protótipo teste, que já existe, ele continua, e esse ambiente ele valida todo o processo da rastreabilidade, como muitos dos que estão aqui já estão usando e conhecem esse ambiente. E também a gente vai disponibilizar um segundo ambiente de teste, que é o SNCM implementação, traço teste, GAES e NGBR. Esse segundo ambiente de teste,
ele vai ser um ambiente igual ao SNCM implantação que vai estar no ar para dezembro de 2020, tá? Ele não vai fazer as validações e vai ser uma implementação muito mais simples, que vai viabilizar que qualquer pessoa interessada em se comunicar com o SNCM consiga construir seus arquivos e mandar para esse ambiente de teste, e as validações vão ser desabilitadas para que não tenha que fazer a amarração da cadeia como um todo e validar com os bancos e cadastros internos da Anvisa. Tá? E o ambiente de produção na Anvisa, o atual sncm.anvisa.gov.br, ele vai ser desligado daqui a uns dias para ser substituído pela versão do SNCM implantação. Mas, por enquanto, vocês podem usar o SNCM protótipo teste e o sncm.anvisa.gov.br para continuar comunicando as instâncias de evento, seja para as suas homologações ou seja para o seu ambiente de produção normalmente. Tá? A única premissa, claro, continua sendo a certificação digital para acesso a esses dois ambientes. Sobre o plano de serialização, que é exclusivo para detentores. Então, essas aqui são mockups das telas que vocês vão visualizar na interface web. Os detentores terão que cadastrar ali as suas linhas de produção no Brasil, as suas linhas de produção no exterior, quantidade de centros logísticos com os quais trabalha e a quantidade de apresentações em produção na empresa, o total de apresentações, e depois a quantidade de apresentações que serão serializadas. Como o Cristiano comentou, a serialização não vai ser obrigatória para todas as apresentações, então a gente quer aqui identificar daquele total que a empresa fabrica, quantas apresentações ela está idealizando serializar. Depois o sistema já vai montar esses grafos aqui e apresentar a matriz, as suas plantas e as respectivas linhas de produção, aonde a empresa vai ter que só selecionar se aquela linha de produção ela vai ter uma serialização do tipo automática ou manual. Isso tudo para a Anvisa acompanhar aqui a implementação da serialização no Brasil. E depois os centros de distribuição, se são centros próprios, terceirizados ou até alfandegados no caso de importadores. Tá? E para cada linha de produto, primeiro, a empresa vai ter que criar no diagrama de Gantt, que já vai estar pronto nessa interface web, a data inicial que ela começou a mapear os processos e a quantidade de dias ou a data final que ela pretende terminar de mapear seus processos, e também a data inicial e a data final de aprovação do plano de aquisição pela direção. E ela vai ter que dizer qual que é o andamento disso dentro da empresa. Então, se a empresa já mapeou os processos, ela cadastra a data inicial, que ela iniciou realmente o mapeamento, cadastra a data final e coloca que essa etapa já foi finalizada. Tá? Se ela está no meio do caminho, ela coloca 50% e assim por diante. E para cada linha de distribuição cadastrada, indicada lá em cima, 3 fases vão ter que ser definidas. Data inicial e final da aquisição e instalação dos equipamentos da linha 1, validação e atualização da gestão da qualidade da linha 1 e integração com logística e comunicação dos registros dessa linha para o SNCM. Mesma coisa para a linha 2, linha 3, linha 4, quantas linhas a empresa tiver. Tá? O sistema automaticamente... Então, essa coluna aqui de etapa, ela é fixa, ela só vai ser dinâmica dependendo da quantidade de linhas que a empresa tem. Essa parte da direita aqui, que é o diagrama de Gantt, ele vai ser automaticamente preenchido pelo sistema. A única coisa que a empresa tem que fazer é preencher a data inicial, a data final dessas atividades e indicar para a Anvisa o andamento à medida que esse andamento for acontecendo. Tá? E as empresas, claro, vão poder alterar ou criar novos planos de serialização, se alguma coisa acontecer no meio do caminho, que as datas precisem ser alteradas. Então, vocês vão ter lá no sistema também
uma tabelinha com todos os planos que vocês cadastraram e sempre o plano que vai estar em vigor, né, aprovado, vai ser o último, tá? Isso não é uma aprovação da Anvisa, é uma aprovação da própria empresa, tá? Quando ela cadastra o plano no sistema, a Anvisa considera que ela está aprovando aquele plano internamente. E depois vai ter um progresso geral, dependendo do número de linhas e número de atividades, né, que ela vai ter um gráfico com progresso geral para ali acompanhando, e a Anvisa vai disparar alguns alertas. Olha, você deve começar o seu mapeamento do processo em 5 dias, ou você já deveria ter finalizado a aquisição dos equipamentos daquela linha há 5 dias atrás, e assim por diante. O ponto único de contato de todo esse processo é o e-mail da rastreabilidade@anvisa.gov.br, e nos próximos meses também a gente vai estar soltando uma plataforma de Service Desk para conseguir escalar o atendimento de todas as dúvidas em relação à implementação de sistemas que vocês tenham. Então, assim que essa plataforma estiver no ar, a Anvisa vai divulgar o endereço e vocês vão poder inserir dúvidas, anexar arquivos e etc. E isso vai cair num fluxo de Service Desk aqui, muito mais ágil para a gente do que simplesmente essa comunicação por e-mail. Obrigado, Thiago. Estou à disposição para as dúvidas depois. Vidal, obrigado. A gente está avançando um pouco no tempo, mas eu acho isso bom. As novidades aí são ótimas. A gente está tendo bastante perguntas aí, depois a gente abre um tempo para responder. Obrigado, viu, Vidal? E agora eu queria passar a palavra para o Daniel para continuar aí o nosso evento. Bom dia a todos. Estão vendo minha tela já? Thiago, confirma, por favor. Sim, está visualizando. Bom, sou Daniel Macedo, do time da engenharia e líder do projeto de rastreabilidade da X-Sank Brasil. Primeiramente, queria agradecer em nome da companhia o convite aí da RB, do Thiago e do Amilcar, para participar desse evento e compartilhar um pouquinho sobre o nosso case de implementação. Então, vou trazer um pouquinho aqui para vocês, em formato de linha de tempo, como que a gente está trabalhando para adequar as nossas linhas para a implementação do SNCM. A gente começou essa adequação lá em finalzinho de 13 e 14, de acordo com a RDC 54, né, que o Cristiano mencionou no início, que ela pedia que dentro de 2 anos a gente teria que serializar 3 lotes produtivos. Então, a gente já adequou a nossa primeira linha para isso lá em 2014, só que como tiveram diversas mudanças na normativa, com o congelamento para estruturar melhor as normas, a gente também congelou o nosso processo interno. Então, hoje a gente tem uma linha preparada, né, para serializar, só que como a gente não prosseguiu, a gente teria que realizar alguns upgrades hoje para poder estar aptos novamente. Em 2007, com todo o lançamento da RDC nova e das instruções normativas, a gente foi acompanhando as definições da fase experimental, né, junto com o pessoal do GAES, e fizemos a avaliação também junto do relatório e todo o processo de fase experimental com os detentores de registro, distribuidoras, para entender como é que foi essa fase junto com o GAES, junto com a Anvisa. Paralelo a isso, a gente também já fez toda a parte de qualificação de fornecedor, né, levantou os principais fornecedores, tanto que participaram do projeto piloto quanto não, para atender a nossa necessidade de serialização e agregação, para poder iniciar o nosso projeto. No começo de 19, a gente criou o nosso time de projeto. Aí eu levanto aqui um ponto importante, uma estrelinha, que na nossa visão aqui da DSBR, esse é um tópico muito importante, é um milestone muito importante para o sucesso do projeto, criar um time. Como todo mundo sabe, o projeto de rastreabilidade, ele é um projeto multidisciplinar. Então, a gente precisa envolver muitas áreas da empresa e a criação de um time para ter esse engajamento, para ter esse apoio é essencial. Então, criamos um comitê, uma equipe do projeto, composto por 9 departamentos e 10 colaboradores envolvidos diretamente. Então, nós temos focais de 9 departamentos para poder auxiliar na implementação. Estamos trabalhando
com a engenharia, comigo como líder do projeto, pessoal da produção, TI, tanto a parte de infraestrutura quanto a parte de sistemas, que é bem pesada essa parte de rastreabilidade para o time de TI, manutenção, logística, que é a ponta da rastreabilidade para a indústria, onde vai ter mais mudança, mais impacto, a gente também tem um representante, garantia da qualidade, validação, assuntos regulatórios e supply chain. Então, a criação desse time é essencial para o sucesso e andamento do projeto. Com isso, em 2019 também, participamos de bastante palestras, eventos disponibilizados pela Anvisa, pela Sindusfarma e demais membros aí e entidades. E aqui também vai mais um ponto de atenção, mais uma estrelinha, que é um ponto muito importante, fazer toda essa parte de entendimento da legislação, né? Como a gente está participando hoje aqui do webinar do pessoal da RB, é muito rica essa troca de informação entre Anvisa, HES, detentor de registro, distribuidor, para que todo mundo consiga atender a norma da melhor forma possível e conseguir implementar o projeto dentro da sua casa. No final de 19, a gente já elaborou um cronograma macro e planejamento, né, para a instalação do sistema, nível 3, e já fizemos todo o planejamento de implementação dos próximos anos, visando atender o cronograma da Anvisa, o cronograma regulatório. Iniciamos também no ano passado a elaboração da RU, da URS do sistema nível 3, para já termos o primeiro passo aí para a aquisição dos equipamentos e softwares que atendem ao sistema. Fizemos toda a parte também de orçamentos preliminares, né? Então, com base na nossa URS, a gente já fez os orçamentos com os fornecedores que atendem essa demanda, para justamente já mapear o nosso budget para o ano fiscal agora de 2020, para a gente já ter essa implementação. Mesmo faltando, né, algumas definições da Anvisa, de RDC, como o Cristiano mencionou, isso vem desde 2013 tudo muito bem definido. Então, a gente já vem trazendo um budget, uma carga do que é necessário fazer, então a gente já consegue mapear esse custo. Então, a gente já, baseado nesses orçamentos, já definimos o nosso budget. Em 2020, agora no começo desse ano, nós mapeamos os nossos processos e movimentações impactados pelo SNCM. Então, aqui vai um ponto de atenção muito grande também. Foi um trabalho que nós fizemos, inclusive, em parceria com o pessoal da RB, né, nos auxiliaram nesse mapeamento, e que é o carro-chefe da rastreabilidade na nossa visão, né? A gente pode ter aí o melhor fornecedor de nível 3 e 4, o melhor equipamento, mas se a gente não se adequar devidamente aos nossos processos, não ter o entendimento do início ao fim do processo, a gente não tem o que a norma pede, que é rastrear produto. Então, esse mapeamento foi muito importante para nós, uma vez que nós estamos quase com todas as movimentações aí que o SNCM pede. Então, nós temos registro próprio e fabricação própria aqui na nossa fábrica em Alphaville, temos registro próprio, fabricação terceirizada, então terceiros fabricam nossos produtos, fabricamos para terceiros, né? Temos produtos importados e exportamos. Então, nós desenhamos o nosso fluxo atual e o nosso fluxo para a rastreabilidade. Com isso, a gente consegue mapear bem aonde a gente vai ter que se adequar e se preparar com antecipação. Agora também no começo desse ano já recebemos os orçamentos finais, né, dos parceiros, dos fornecedores de nível 3, para justamente já iniciar, né, essa parte de compra e programar a nossa implementação até o nível 3. Em paralelo, já estamos iniciando também a elaboração da RU do nível 4. Por que que nós fizemos isso em projetos, digamos assim, separados? Porque a complexidade de cada um deles é diferente. Em nível 3, a gente está falando atendendo um chão de fábrica, equipamentos e softwares que atendem esses equipamentos. O nível 4 já é um projeto, uma RU, muito mais técnica e que envolve uma complexidade diferente, que é a comunicação com o sistema da Anvisa,
comunicação com os parceiros, né, com os CMOs, e também a gestão das nossas linhas, com a geração dos números seriais. Então, a gente optou por separar bem isso, para dar devida atenção e importância para cada uma dessas etapas. Esse tópico aqui, a gente vai começar a desenvolver agora no segundo semestre. E no final de 2020, a gente definindo o nosso fornecedor agora no próximo mês, a gente já vai ter o projeto de implementação da primeira linha, né, ou adequação, agora para dezembro de 20, final de dezembro. Por que só nessa data? Como é de conhecimento da indústria e provavelmente também do pessoal da Anvisa, a implementação de um equipamento de rastreabilidade não é rápida. Está falando aí de no mínimo 3 semanas, conforme histórico dos fornecedores. Então a gente precisa de uma parada de produção para isso. A única janela que nós temos no ano mais próxima desse período é nas férias coletivas. Então a gente vai ter uma parada agora no final do ano. Entre dezembro e janeiro a gente já vai implementar ou adequar uma das nossas linhas. Também nesse ano, como o pessoal já comentou, a gente vai fazer a submissão do plano de implementação, né? Como a gente ainda não tem uma linha 100% apta, atualizada, a gente vai submeter esse plano, conforme o pessoal comentou, e o draft da instrução normativa da última reunião do comitê gestor. Para 21, logo no início, a nossa intenção já é contratar o fornecedor de nível 4, para que a gente já possa começar a implementação e os testes, né? Isso a gente até discutiu na nossa última reunião interna, que quanto antes a gente conseguir, né, instalar os equipamentos e implementar o software nível 4, mais tempo a gente tem para testar, mais tempo a gente tem para utilizar o ambiente de testes disponibilizado pelo GAES e pela Anvisa. Por que isso é importante na nossa visão? A curva de aprendizagem do ambiente de testes para quando ele for obrigatório vai ser menor, uma vez que eu vou testando, aprendendo, tendo o operador se adaptando ao novo processo. Quando ele for de fato obrigatório, a gente já vai ter essa curva de aprendizagem mais tranquila e vai conseguir desenvolver melhor o processo. E por fim, né, no final de 21, a nossa intenção já é estar aptos para a serialização e comunicação com a SNCM, em todas as linhas. Ainda assim, antes do prazo, dos 2 meses que a Anvisa pede, para justamente ter esse período de teste de todas as linhas e quando for obrigatório nós já estarmos devidamente preparados. Como desafios da implementação, nós mapeamos alguns, né, para nós detentores de registro, que é bem impactante. Então, definição de fornecedor nível 3 e 4 é um tópico muito importante, né? A gente sabe que tem diversos fornecedores, estamos conversando com alguns, e soluções parecidas, mas com particularidades interessantes. Então, esse é um desafio. Alinhamento com CMOs também é um tópico bem importante, como a gente discutiu já internamente também. Fazer a gestão aqui dentro da Dash Sankyo é mais fácil, é mais gerenciável do que fazer uma gestão de um parceiro nosso. Então, esse alinhamento é bem importante, é um desafio bem grande. Manutenção do engajamento do time de projeto, outro tópico muito importante. A criação de um time é essencial, mas a manutenção, né, na participação e na dedicação de todos, também é um tópico e um desafio bem importante para o sucesso do projeto. O alto investimento para a implementação, acho que isso daí não tem como fugir, né? Todas as indústrias sabem que os equipamentos e os softwares têm um custo bem elevado, então é um desafio bem grande. Aqui, particularmente, nós temos o desafio do upgrade ou substituição da linha existente, que a gente preparou lá em 14. Então, como a gente não utilizou, ela não está atualizada. Então, a gente tem esse desafio desse upgrade. Um outro tópico também é o suporte na preparação das outras plantas da Dash Sankyo que fornecem produtos para nós. Então, é passar para eles como a nossa regulamentação funciona e como os nossos produtos deverão vir para atender. E por fim,
a curva de aprendizagem dos novos processos, que também é bem grande, é essencial. É um desafio muito grande para o sucesso do projeto. Mais uma vez, agradeço o convite do pessoal da RB. Fica o meu contato aqui para eventuais dúvidas e muito obrigado. Daniel, obrigado pela tua apresentação. A gente tem acompanhado bem de perto a evolução de vocês, o engajamento na implementação do SPM. Realmente, vocês costumam visualizar todas as etapas, estão caminhando muito bem. É um exemplo para a implementação de todos os vídeos. Parabéns. E agora vamos continuar com outro desafio também, que é os operadores logísticos. Ele vai passar um pouco da experiência para nós agora, Gustavo da Luft. Bom dia pessoal, bom dia a todo mundo. Primeiramente, queria agradecer o convite da RB, dizer que a gente está bastante honrado por poder estar participando junto com vocês de mais um evento, né? De tantos outros que a gente já participou aí em conjunto, seja como participante ativo ou simplesmente como ouvinte. A minha ideia aqui hoje é falar um pouco da experiência que a gente teve dentro do projeto de rastreabilidade e essa discussão toda de serialização dentro da Luft. A gente está no meio, a princípio, a gente está no meio da cadeia, né? Então é um ponto de vista um pouco diferente e interessante, eu acho, para agregar nessas discussões. Nesse período todo de discussão, de testes e de piloto, eu acho que eu não me recordo de outras empresas terem chamado tantas operadores logísticos para participar, que é um elo importante da cadeia, né? E muita gente tem deixado isso de fora. Então, de novo, agradecer a RB por estar pensando no macro, ter uma visão sistêmica do projeto, não uma coisa específica focada em um ou outro segmento, porque de qualquer maneira a gente está no meio da cadeia e um ponto extremamente importante para o fluxo dos materiais. Na Luft a gente começou o projeto em 2013, porque tinha a RDC 54 que previa em 2015, né? Até o final de 2015 o teste dos 3 lotes. Então, desde lá, a gente criou um time de projeto para poder trabalhar dedicado. Esse time hoje está muito próximo do que o Daniel acabou de apresentar, né? A gente tem um time dedicado de 8 pessoas e a tendência é que esse time cresça. A gente já está estudando outras possibilidades e novas soluções, então provavelmente esse time vai crescer muito. Mas desde 2015 a gente não, como o projeto foi revisto, né, a gente não parou, a gente deu continuidade ao processo, então a gente está bem atualizado e bem inteirado de tudo que tem acontecido, das mudanças. Em 2015 a gente participou com 9 indústrias do projeto dos 3 lotes. Então, a gente coletou no armazém, recebeu, preparou, expediu para poder gerar essa informação dos 3 lotes em 2015. E depois, com a revisão da RDC, a gente continuou, a gente não parou o processo. Então, o que eu gostaria de falar mais é os pontos importantes que a gente percebeu, de fatores críticos até então, né? De sucesso do que a gente tem conseguido dentro da Luft. Desde 2015, a gente percebeu que ia ser extremamente necessário fazer uma revisão de todos os processos. Então, a gente reimplantou o sistema de gestão de armazém, né? A gente trocou o nosso WMS, a gente já trocou o sistema com foco na rastreabilidade e serialização. Então, a gente adequou os fluxos, nós terminamos o final de 2015 com uma queda de produtividade com a agregação desse processo todo de rastreabilidade,
gente terminou 2015 com algo em torno de 26% a 32% de queda de produtividade, com a inserção do processo de rastreabilidade dentro do nosso fluxo. Hoje, depois de tanta simulação, estudo, análise com os times em conjunto, a gente está falando algo em torno de menos de 5%. Então, é uma mudança extremamente importante, né, para dizer que o processo ele é difícil, mas é possível não perder tanta produtividade quanto se esperava no início das discussões há 5 anos atrás. Então, ter um time multidisciplinar de projetos, como o Daniel comentou, que tenha todo conhecimento da legislação, né, tá por dentro da RDC, de todas as INs, todas as notas técnicas que são lançadas, ter um time de operações, que é esse time core nosso hoje, que está focado no processo de rastreabilidade e serialização. Isso é extremamente importante, ter um alinhamento entre todas essas áreas, que a gente possa estudar todo esse processo, desde do começo até o fim, né? Da entrada, da armazenagem do processo, da comunicação de eventos dentro do armazém e a própria expedição. Então, o foco do nosso time está todo voltado todo o time dedicado e o foco todo voltado para esse processo de rastreabilidade e serialização. Eu acho que eu falo sempre, né, rastreabilidade e serialização, porque tem uma dúvida bastante comum. A gente tem vários clientes lá dentro da Luft e a dúvida muito comum é: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Quando, na verdade, hoje a gente está no meio do processo, né? Então, para deixar claro, eu vi que tinha uma dúvida aqui nas perguntas sobre qual era a diferença de rastreabilidade e serialização. Não existe rastreabilidade se não tiver serialização. Então, a rastreabilidade ela é um subproduto da serialização. Então, é muito importante que a indústria comece a discutir seriamente e tratar a parte da rastreabilidade, porque sem serialização a gente não tem a rastreabilidade da palavra, né? Porque é através desse início da serialização que acontece nas linhas de produção que a gente passa a ter os IDs únicos de a identidade de cada medicamento, e a partir daí você faz a rastreabilidade. Então, é extremamente importante ter essa noção da diferença do que é um, do que é outro, porque tem determinadas situações em que a gente consegue aportar o nosso conhecimento todo de rastreabilidade do projeto de rastreabilidade que a gente já vem trabalhando há anos, né? A gente fala de 2013 dentro da unidade de saúde, mas a gente já trabalha no agronegócio, na Luft, desde 2007 com rastreabilidade. Então, a gente tem bastante know-how nisso. Além da definição do time... Gustavo, desculpa te interromper. Eu queria só te pedir para comentar com o pessoal uma discussão recente que nós tivemos com relação a de que maneira você entende que a rastreabilidade vai impactar a sua operação, né? De que maneira é uma preocupação muito grande de todos com relação à perda de produtividade. E se você pudesse explicar um pouco como é que vocês estão tratando a inserção desse novo fluxo de rastreabilidade no seu dia a dia. Eu acho que esse é um ponto importante para compartilhar com todos aí. Então, a gente, de novo, em 2015, a gente não abortou o projeto, a gente continuou. E lá a gente identificou que o fluxo traria todo o fluxo de rastreabilidade, traria um impacto para a gente na operação por volta de 26% a 30%. Era um negócio que tornava impraticável, eu não diria impraticável, mas ia ser engessar, ia precisar fazer alguma revolução lá dentro. Como a gente decidiu reimplantar os sistemas e rever processo, eu acho que a parte extremamente importante é a de revisar processo.
de revisar processo, revisar fluxo, né? De novo, a gente fez isso ao longo desse período, veio conseguindo ter ganhos expressivos para inserir o processo de controle de número serial e a parte de agregação e serialização e a rastreabilidade em si dentro do nosso processo. E hoje a gente está com uma perda de produtividade, não chega a 5%. Então, é algo assim que poderia ser muito pior, né? 30% é um negócio absurdo. E é um número que é comum. Eu vejo as pessoas conversando desde 2015 para cá, e todo mundo fala algo em torno de 26, algo em torno de 32. Tem um número mágico de 30, que eu não sei por que ele se mantém, né? Mas no nosso caso, ele hoje é próximo a 5, né? E com tendência de queda, porque a gente tem feito revisão de processo e discussão dessas revisões de processo e integração com o sistema. Então, isso tem trazido por uma normalidade, né, a inclusão de um processo a mais tão importante dentro do fluxo, que não traga tanto impacto na operação. Hoje, a gente está na fase já final vocês bem sabem, né, de integração do nosso sistema com a RB, que é o nosso parceiro escolhido de nível 4. A gente está pensando outras soluções de oferta para o mercado e de poder auxiliar a indústria, seja no processo de rastreabilidade ou serialização. Então, para isso, a gente está buscando algumas outras parcerias, né, junto com a Enel, com a própria RB, para poder ofertar e ajudar o mercado no que for possível, com a nossa experiência desse período todo de processo que a gente vem estudando e reestudando na questão da rastreabilidade e da serialização. Eu acho que logo mais a gente vai ter novidades boas aí também para poder compartilhar com vocês. Legal, obrigado, Gustavo. Bom, pessoal, a gente avançou um pouco no tempo, vamos tentar fazer mais rápido aqui a questão das perguntas, né? A gente recebeu bastante dúvida aqui, com relação, direcionando primeiro para o Cristiano, com relação à expectativa para publicação, de datas para publicações dos documentos que você mencionou. Então, a pergunta, eu nem vou mencionar ninguém, mas diversas pessoas mandaram assim, é possível estimar um prazo, uma data para que esses documentos sejam disponibilizados? Bom, Thiago, deixa eu aproveitar aqui, ver se eu faço uma geral aqui para a gente ver se... Tentei ficar lendo o chat aqui, aí deu para pegar, estava anotando aqui, tentando já organizar as respostas. Mas, assim, só trazer que eu acho que, assim, acho que muito tempo se discutiu, né, como a rastreabilidade como um fim, né, e não um meio, né, não um meio para quê? É a discussão que está lá no ICMA, lá que eu trouxe lá no slide, né, é a integridade da cadeia, né, então a cadeia como um todo, né, não dá para ver mesmo só o produtor ou só o varejo, né, se o meio dessa cadeia, né, se não tiver lá o produto, lá, principalmente o medicamento, um termolábio, né, se não tiver um transporte adequado, você pode colocar um produto que vai chegar no consumidor rastreado e não ter uma eficácia lá, não ter a segurança que se espera daquele produto, né? E a gente não ter, né, em termos de saúde pública, os resultados que a gente espera. Então, a visão é mesmo de integridade da cadeia e que a rastreabilidade é um meio para isso, né? Mas, assim, a rastreabilidade que está sendo feita é com a serialização, né? Colocando o medicamento, né, no contexto aí da internet das coisas. Então, a gente está numa tecnologia nova, disruptiva, né? E para que ela consiga agregar valor, ou seja, para o seu tempo, a sua produtividade melhorar para o cidadão, muda muita coisa, né? Muda a forma das pessoas interagir com aquilo, né? Então, quando era uma caixinha que tinha uma etiquetinha colada, um papelzinho lá dentro, né? Ela começa a estar uma informação que você vai poder, né? A indústria já estão trabalhando, agregando informações mais fáceis, interagindo com o paciente, utilizando, né, ler o código em barra e está trazendo informações. Então, essas coisas vão estar surgindo, né, à medida que essa tecnologia vai sendo usada, exercitada. Então, assim, a gente precisa que ela seja utilizada,
né, que as indústrias, por isso que a gente tem que marcar essas datas aí para começar a indústria serializar, né, e a gente ter essa caixinha, né, ativada, e aí os membros possam estar interagindo com ela, né? Então, esse momento que a gente tem até abril de 2022 é para completa implementação. Por isso que a gente precisa que todos até 2 meses antes estejam ali já prontos, se conectando, comunicando tudo que possa ser comunicado, para a gente chegar lá em fevereiro de 2022 e dizer assim, olha, o que eu vou ter que fazer um ajustezinho aqui, ó, vou ter que dizer na normativa, olha, não deu certo com esse tipo de medicamento. Opa, o pessoal perguntou aqui, poxa, mas é homeopático. A gente botou que é facultado, foi uma solicitação do setor e a gente entende que esse momento é um momento de implementação. Então, a gente está atendendo, né, acatando, né, o que as entidades representativas propuseram, que a gente entende que é um momento de implementação. Mas a gente chegar lá, tiver uma série de informações, olha, não sei, olha, o produto homeopático está super complicado, morreu gente daqui, entrou falsificado dali, e a gente entender que a rastreabilidade vai ser algo que vai garantir a segurança da população, dos produtos, das marcas, das empresas, ela vai entrar. Eu acho que a discussão é essa, né? Então, é um momento de implementação que a gente precisa que todos conectem, desenvolvam seus clientes, mudem, né? Desenvolvam seus processos, né? Vejam o que precisa mudar e, a partir daí, a gente consiga fazer uma avaliação junto com o comitê gestor dessa situação, tá? Então, assim, só para discutir a visão, né? A visão é essa maior, né? Também perguntaram da questão de randomização, né? Mas assim, a gente vai estar trazendo essas questões mais frequentes no guia, tá? E outra questão, às vezes vem uma questão muito específica, né? Ah, mas o meu produto ele vem, vai e volta e depois eu tive numa situação especial, etc. A gente está solicitando que o pessoal envie para nós, né? Nós temos lá no site da Anvisa.gov, no portal Anvisa.gov.br, acho que /contato, lá tem um formulário que a empresa preenche para trazer isso. Olha, tem uma situação muito específica que eu quero ser tratada. Às vezes eu preciso discutir com a área de registro, a área de fiscalização, a área de embalagem precisa, né, dar uma posição sobre isso. Então, assim, nos envie que a área de embalagem responde, a área de fiscalização responde, né? O pessoal diz, ah, mas eu entrego o medicamento dentro da distribuidora. Ah, o meu produto eu primeiro faço, depois eu faço. Então, são situações que a gente quer estar recebendo e, a partir daí, a gente consegue trabalhar, né, perguntas e respostas frequentes, que começa a trazer essas situações que são particulares, mas que são impactantes e precisam ser respondidas. Tá? Então, bastante coisa a gente vai estar procurando trazer no guia, e as situações mais específicas que a gente não conseguir contemplar no guia, de operações especiais, uma situação especial, a gente está orientando que o pessoal preencha o formulário para ter um tratamento. Como eu disse, às vezes envolve mais de uma área, não é a nossa área lá, a GGMON, que dá a resposta final, né? E como tem um fluxo institucional que as áreas têm que responder rápido, lá é poucos dias que elas têm que já atender esses formulários, é mais fácil do que você estarem mandando tudo para a gente e eu, enquanto área, ter que demandar outras 2, 3 áreas que acho que atrasa mais a resposta, tá? Então é mais ágil vocês fazerem desse momento, desse formato a resposta, tá? Ó, Data Matrix tem uma questão importante, né, gente? A gente está orientando o guia do GS1, né? Eu acho que tem mais elementos lá de como produzir, mas a ordem das informações está definida na RDC, tá? A codificação, né, a gente orienta lá tanto a ISO quanto o guia do GS1, como para as empresas esclarecerem aí como trabalhar, né, produzir o Data Matrix. Já a randomização, a gente vai estar orientando. Desculpa, Cristiano, só para esclarecer aqui, surgiu uma pergunta, pessoal, com relação à ordenação dos campos dentro do Data Matrix, né? E é isso que o Cristiano está explicando. Então, essa ordenação ela tem que ser respeitada conforme o que está publicado na RDC. Perfeito. É isso? E aí a composição, a codificação lá do Data Matrix é a ISO e o guia do GS1, que é assim, a Europa também está adotando, né? E a gente entende que possibilita isso, que a gente tendo um padrão mais global que ajuda as empresas até para produzir para o exterior, né? As Cristiano, dúvidas aí... de novo na questão das categorias, só para deixar claro para todo mundo, né? Então, as categorias até nesse primeiro momento, o que a gente está entendendo é que são os produtos sob prescrição, correto? E tem aquela relação de itens exclusos. Então, vamos lá. Tiago, a gente está trabalhando como facultado.
por exemplo, o pessoal diz, olha, eu cerealizo o meu plástico, é um produto importante, né? Ele é um produto que tem falsificação no mercado, né? Opa, eu quero usar a rastreabilidade. Sim, a solução permite isso, tá? Então, só que assim, a gente entendeu que se a gente trouxesse isso como agora, como obrigatório para todos, né? A gente poderia gerar uma série de problemas de implementação, né, de empresas do setor que não conseguiriam fazer isso nesse momento. Mas a gente entende que a longo prazo vai virar um padrão de mercado, né? Ou seja, como hoje todas as caixinhas têm um jetim, né? Futuramente aí todas as caixinhas vão ter um serial e um data matrix, né? Então a gente entende que se a gente fosse nesse sentido agora, para obrigar muita coisa aí, a gente poderia estar gerando, né, uma dificuldade, porque está um pouco o padrão, um pouco diferente, está sendo trabalhado em outros mercados globais e o que a indústria se dispôs e a gente criar alguma dificuldade. Tá? Então, o objetivo é implementar, é todo mundo se conectar, comunicar, serializar, né, a maior parte de produtos possíveis. Mesmo porque a experiência que a gente tem da implementação por linha, às vezes na mesma linha você passa diversos produtos, uns passíveis de estar no controle do Sistema Nacional de Medicamentos, outros não. Então, eu acho que fatalmente, por experiência que a gente viu em outros países, vai ter muito medicamento não incluso no SNCM, mais passível de serialização por uma questão de controle também. Né? E vocês vão ver, assim, eu já vi empresas que estão agregando coisas, né? Ela já pensa numa solução lá para o cliente dela lá na ponta, né? Então, assim, ela quer porque isso agrega um valor, agrega um recurso, um contato, né? Melhora a marca dela. Então, assim, eu acho que é uma tendência a estar em tudo, mas nesse momento a gente facultou, ou seja, se a empresa ativar o medicamento, né? Ao longo da cadeia vai poder ser transmitido. E a gente avalia, se tiver um impacto tão bom para todo mundo, né, vamos padronizar isso em larga, né, para tudo que é produto. Né? Bom, as datas, né, a publicação, só, Thiago, você já me cobrou, eu não respondi aqui. Mas, assim, a gente tinha uma previsão já para agora, né, em julho, já está com uma versão disponível, até a versão que a gente estava escrevendo lá, a gente já botou disponível no 1º de julho, mas a gente tem atrasos aí, né, nesse contexto, né, de pandemia, né, de acesso aos diretores e conseguir, né, fechar os detalhes, né, assim, com todos. Então, assim, a gente está trabalhando agora com agosto, né, está discutindo com o diretor, olha, mais breve. A gente sabe dos calendários de empresas internacionais, né, que elas precisam ter, né, nesse mês agora já definidos investimentos aí, né, para aprovação pela direção. Então, a gente está trabalhando que, né, agora, começo de agosto, a gente já consiga pautar o texto final e a ideia está saindo junto, né? Tanto o guia como o manual. Tá? A gente está mantendo aí, tem um ambiente para desenvolvimento, né, gente? A gente continua lá com o ambiente no GAESE, né? Tem o contato, né, pela rastreabilidade, as empresas que querem, né, tá fazendo teste, né? Tem os guias, né, que estão lá no site. Então, assim, tá, nós temos um ambiente para quem está desenvolvendo seus clientes aí, né, para tirar dúvida. Isso não deixou de acontecer. O que nós queremos subir é a versão definitiva. Quando a gente subir a versão 1, ela vai continuar, ela vai persistir no tempo. Então, assim, para o momento agora de desenvolvimento, a gente tem especificações, tem ambiente, né? Tem versão da solução para vocês comunicarem as movimentações e fazerem esses testes, tá? Então, isso persiste, tá? O que nós vamos sair é o guia versão que, como o Vidal falou, a gente só vai incrementar, a gente vai trazer, a ideia está trazendo novos serviços com o tempo, né? E não mudando, não, agora a mensagem, né, não vai ser mais XML, não sei, vai ser outro formato. Não, isso não vai, isso a gente, né, o endereço, não, isso tudo a gente está fechando já agora. Deixa eu só acrescentar um ponto sobre isso, Cristiano. A gente está recebendo lá na rastreabilidade, né? Vocês passam para a gente, e aqui também tem uma série de perguntas a respeito de quando o manual vai estar no ar e etc. E o guia. Queria colocar para todos que as mudanças não serão significativas com a versão da especificação que já está aí disponível para vocês. Algumas coisas vão entrar e essas coisas já foram pontuadas, como, por exemplo, o serviço de cadastramento dos metadados, mas também que não é obrigatório, que pode ser feito via web,
a incorporação de algumas questões do SNGPC no evento de finalização, mas são só campos adicionais e que foram reorganizados ali em relação ao que está disponível hoje. Eu faço uma analogia desse projeto muito parecido com o da nota fiscal eletrônica. Vocês veem que a nota fiscal eletrônica já está na 4ª versão, né, na 4.1, se eu não me engano. E ao longo dos anos ela vai evoluindo. O projeto do SNCM, em relação à tecnologia da informação, é a mesma coisa. Tá? A estrutura de comunicação do evento ela vai evoluir ao longo dos anos. Não vai ser algo que a gente vai publicar agora e vai ficar engessado para sempre. E essas versões elas vão sendo atualizadas. E o que vai acontecer agora é exatamente isso, é só uma atualização de estrutura da versão anterior. Não tem uma grande ruptura, como o Cristiano acabou de colocar, agora não é mais XML, vamos usar outro tipo de arquivo para comunicação, não vai ser mais web service em SOAP, vai ser em REST, etc. Então, não se preocupem muito com essa data agora do novo guia, do novo manual, porque quem quer já implementar a parte de tecnologia da informação já consegue fazer e vai reaproveitar todo o trabalho se fizer com a questão da especificação 099 que está lá no ar. E mais um único ponto, por que tem uma pergunta aqui relacionada ao plano de serialização, por que a Anvisa quer saber o mapeamento de processos? Porque, assim, na minha opinião, o mais desafiador de toda essa implementação não é o sistema. O sistema é uma ferramenta que vai suportar um processo. O mais desafiador são os processos. Vocês viram aí o exemplo do Gustavo e do Daniel, que eles têm times de 8, 9, 10 pessoas redesenhando os processos lá internamente dentro da empresa. A ferramenta de comunicação, o sistema cliente lá que vai comunicar, ele vai ter que pegar uma informação desse processo e mandar para a Anvisa. Se o processo não tiver adequado, a ferramenta não vai conseguir pegar a informação e mandar para a Anvisa. Tá? Então, por isso que é muito importante que vocês redesenhem os processos de vocês e pensem num processo baseado na serialização. Desculpa, Cristiano. E a gente pediu até para nessa etapa agora, quem não estiver pronto para enviar os dados, submeter o plano e informar essas etapas, porque a gente entendeu que se a gente não acompanhar junto ao setor e não tiver assim, olha, as empresas estão dizendo que vai levar 2 anos e só vai comprar o equipamento no final do ano que vem. Não vai estar serializado em fevereiro de 2022. Então, a nossa ideia, ao submeter em dezembro, a gente vai ter uma situação de como está o setor para, né, a preparação dos detentores de serviços para serializar, e aí vai poder discutir com o comitê gestor o que está acontecendo. Né? Dizer, olha, o pessoal está enrolado na etapa de mapear. Opa, vamos trabalhar lá Sindusfarma, Interfarma, Farma Brasil, né? Todas as entidades, vamos melhorar isso, vamos fazer o que é um treinamento, vamos produzir o que a gente, né, vamos fazer um benchmark entre as empresas aí, qual que teve um processo mais ágil, né, etc. Então, assim, a nossa ideia é que com isso a gente entenda como vai se desenrolar, né? Opa, eu vou levar 1, 2 meses aqui, eu vou levar 1 mês ali para provar, 2 meses, ok. A gente viu experiências nacionais e internacionais que é viável fazer a implementação em 1 ano e meio, tá? Assim, com os tempos que as empresas levaram. Então, 1 ano e meio dá tempo para fazer todas essas etapas e comunicar os dados, tá? Claro, o aprendizado cada vez acelera mais, a gente consegue fazer em menos tempo, mas a gente está entendendo que, soltando agora a normativa, o pessoal vai discutir os planos, né? Precisa de um tempo interno, né? E aí, olha, vou precisar de 1 mês para isso, outro mês para aquilo, demora 2, 3 meses para chegar, instalar o equipamento, né? Eu vou ter que validar o processo, a logística. Então, assim, consiga discutir e aprovar isso com a alta direção da empresa e submeter para a Anvisa, tá? Então, essa foi a ideia para a gente poder, junto com o comitê gestor, gerir. Por exemplo, se a gente vê lá que todo mundo está dizendo que vai levar 1 ano para receber equipamento, que pode ser, olha, tá Covid, né? Todo mundo foi comprar junto, não tem muita disponibilidade dos equipamentos do mercado, a gente pode precisar intervir, não sei, o que a gente pode fazer, né, para melhorar enquanto governo, vamos levar o problema para o executivo, né? Assim, olha, não sei, Receita, está demorando muito para importar esses equipamentos, tal órgão não está parando na autorização de tal órgão.
Poxa, ele leva 2 meses para dar uma autorização para importar um equipamento, esse tipo de coisa, sabe? Então, que a gente consiga mapear e entender, opa, está todo mundo parando muito tempo nessa etapa, por que está parando? E aí a gente consiga, né, enquanto governo, porque assim, a lei não é da Anvisa, a lei é do Congresso, né? O Congresso definiu esses prazos. Se a gente tem algo, a gente vai ter que levar para um nível superior. Olha, ó, a Receita, qual o órgão aí que dá autorização? Está levando 2 meses, o governo diz que é para agora, né? O que a gente pode melhorar? Então, esse tipo de visão que a gente precisa, entender onde que vai estar, qual vai ser o gargalo, para que a gente atinja lá fevereiro de 2022, está tudo pronto, né? E para comunicar. Perfeito, Cristiano. Eu queria fazer uma pergunta para o Daniel, uma questão que chegou aqui no chat, que eu acho que vale a pena ele compartilhar a experiência, é com relação ao relacionamento com parceiros, né? Então, ele comentou que a Daesh produz para terceiros, produz em terceiros. De que maneira vocês estão conduzindo esse processo, Daniel, para que vocês consigam atingir esse prazo? Se puder comentar um pouco desse tema, acho que é colaborativo para todos aqui. Sim, Thiago, até respondi uma pergunta no chat, não lembro do nome da pessoa agora. Ela perguntou se o que é melhor, se nós disponibilizarmos os números seriais para o parceiro ou ele disponibiliza para a gente. O ideal, né, acredito que para todos, seja que o detentor de registro distribua o seu número serial. Com isso, ele vai garantir que não há nenhuma chance de duplicidade de dados. A nossa comunicação com os parceiros, como a gente finalizou todo o mapeamento agora, vai iniciar agora a partir do segundo semestre, para entender como que eles estão preparados para isso, né, e passar a nossa demanda de produto, de arte, que vai ter alteração. Já estamos em contato com a nossa planta na Alemanha, que fornece os produtos importados também, para passar para eles todo esse processo de adequação da linha, para a gente receber o produto pronto para atender ao SNCM. Fora eles têm a rastreabilidade, mas aqui a gente sabe que tem particularidades que precisam ser atendidas. Então, essa comunicação é bastante importante, a gente já está mapeando e começando a trabalhar nisso. É um ponto essencial que, sim, sem esse alinhamento com os CMOs, a rastreabilidade não funciona. Legal. E para o Gustavo, eu queria que ele comentasse um pouco a experiência dele com os diferentes modelos de implantação de acordo com o cliente, né? Ele sabe que a Luft trabalha com dezenas de clientes e que acaba que cada um tem um modelo, seja o modelo fiscal, seja o modelo operacional. Como que vocês estão lidando, planejando lidar com essa quantidade de variáveis aí até o processo, até o deadline do SNCM? É uma coisa bem interessante mesmo, porque durante os testes, as discussões, a gente percebeu que clientes, a forma de comunicação, né, e o modelo de operação, ele vai influenciar um pouco nisso. Então, clientes que operam no regime de filial, a comunicação vai ser através do próprio CNPJ dele. Mas clientes que têm a operação com a gente em modelo de armazém geral, a informação vai partir do próprio armazém geral. Então, ou seja, no caso da Luft, a comunicação será feita através do CNPJ da Luft. Mas uma coisa importante nessa questão toda aí, Thiago, que eu vejo é a definição dos parceiros, né? A Luft tem o seu parceiro e aí o que a gente tem tido, tem um plano de projeto, tem um plano de integração, mas o mais importante é a indústria ter a definição rápida do parceiro de comunicação, né? Para a gente poder ter essa integração de uma maneira mais rápida. Quem tiver os mesmos parceiros de nível 3 e 4, a coisa vai estar muito mais rápida. Mas nada impede que tenha um parceiro de nível 3 seja um player e o de 4 o outro. O que importa é que do jeito que está desenhado o projeto, os players se falam. Então, para a gente, essa nova versão de 2016, eu acho que facilitou demais, né? O escopo que tinha lá em 2013, 2014 era uma comunicação
comunicava todo mundo com todo mundo, de todo lado para todo lado. Eu acho que essa unificação agora, essa centralização, esse novo modelo que a Anvisa propôs, está excelente e diminui e melhora muito, né, essa questão de você ter vários clientes e no nosso caso, assim, de ter vários pontos de informações chegando. A gente consegue centralizar. Por exemplo, no caso da RB, eu tenho uma única integração do meu sistema com a RB e a RB vai falar com o mundo aí para mim. Então, isso facilita demais. Legal. Aqui, só para terminar, pessoal, eu vou pedir para o Vidal explicar, chegar algumas perguntas, Vidal, com relação ao plano de serialização, né? Então, só recapitular, por favor, destinado ao detentor, né? A questão dos CMOs, a informação vai ter que estar dentro do plano do detentor. Se eu puder só recapitular para esclarecer aqui para o pessoal, por favor. Isso, o plano de serialização, então, ele é exclusivo para os detentores, tá? Ele vai ter informações básicas a respeito da quantidade de plantas, centros de distribuição e medicamentos que a empresa vai serializar. A ideia é que essa visão ela englobe a operação internacional da empresa dedicada ao Brasil. Então, claro, tem uma grande multinacional que tem plantas no mundo inteiro, mas somente uma dessas plantas internacionais é dedicada ao Brasil, só vai ser cadastrado essa única planta internacional. A gente não quer ver os demais mercados, tá? Só o mercado destinado, só a estrutura destinada ao mercado brasileiro, tá? E as pessoas perguntaram aqui mais ou menos quando ele vai estar pronto. Nos próximos meses a gente está em desenvolvimento, uma metodologia ágil de desenvolvimento, então a gente vai estar publicando coisas nos próximos meses para vocês já irem usando e se relacionando. Mas o prazo final que a gente tem para disponibilizar isso é pelo menos 30 dias antes do 1º de dezembro, ou seja, no final de outubro, isso vai estar disponibilizado para que vocês tenham um mês de novembro inteiro para fazer esse cadastramento, que é super simples, é feito em 5 minutos. O importante é que vocês tenham o planejamento já preparado dentro da empresa de vocês, né? Para que vocês possam só refletir ele no sistema lá do plano de serialização da Anvisa. E não deixem para fazer o planejamento quando o sistema estiver no ar, porque até o planejamento do sistema ele é extremamente simples e macro. É importante que as empresas tenham os seus planejamentos internos e detalhados e comecem a se preparar firme para a rastreabilidade. Tá ótimo. A gente já estourou aqui o tempo, pessoal, já se passaram 15 minutos. Eu queria um último recado, muita gente pedindo as apresentações e os materiais. A gente vai disponibilizar sim, na medida da possibilidade dos palestrantes. A gente também deve disponibilizar esse vídeo para quem quiser revisitar e tirar alguma dúvida. Fiquem ligados nos mailings que a gente sempre manda, nos eventos. A gente pretende tentar tornar mais rotineiro esse tipo de evento para continuar compartilhando essas informações. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos aí, dos palestrantes e de todos os ouvintes, em nos prestigiar e acompanhar os nossos eventos. Não sei se o amigo quer dar algum recado. Quero concluir o nosso webinar com algumas colocações, né? Primeiro, parabenizar todos os palestrantes e também ao modo que a Anvisa vem conduzindo, principalmente nessa nova gestão aí já faz algum tempo do SNCM. Era um projeto, no início, quando nós começamos, era um projeto talvez muito pouco acreditado, com pouca informação técnica. Depois veio o GAESE para contribuir com isso, e realmente hoje, a gente comparando com os outros países, nós estamos numa curva de aprendizado muito boa comparado à implementação em outros países. Os laboratórios e todos os entes da cadeia, eles conscientizaram do momento e da necessidade de se adequarem pela situação do SNCM. E, principalmente, como o Cristiano falou, das vantagens posteriores de utilizarem a serialização nos medicamentos. Então, eu queria agradecer a todos os participantes e também todos os palestrantes. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado. Até Obrigado, mais. pessoal. Tchau, tchau.